E o que eu cheguei na conclusão, faltam estudos de qualidade para poder apresentar esse tipo de dado. É uma pena, assim, mas dá para ver que você vê que é invisível. Imagina, esse corte, para que eu vou estudar isso? Não precisa. É tão invisível que você faz insignificante, você não sabe o que é, você não sabe se vai ter efeito, não tem estudo que mostra. Né? O que a gente ouve é os relatos, né? Na verdade, eu ainda ouço muita gente que durante meses, às vezes anos, vão se queixar de um desconforto que dava para ser evitado. Não há necessidade mais desse corte. Tem ciência, tem pesquisa de muito tempo atrás que fala que não há necessidade. Esse corte, a episiotomia, causa mais dano do que benefício, mas as pessoas continuam fazendo, né? Teve uma pesquisa agora que foi publicada em 2014, de dados de 2012, do Nascer no Brasil, que mostra que isso, assim, são dados meio que a gente não tem, na verdade, um banco de dados muito bacana, mas se viu que 56% dos partos aqui no Brasil têm episiotomia. Isso é uma intervenção que já é aprovada desde 83, de 1983, que não se deve fazer, mas as pessoas simplesmente fazem. Elas não têm paciência de esperar o expulsivo, porque o expulsivo pode ser demorado. E aí tem a ideia da vagina assassina, né? Que o bebê não pode ficar dentro da vagina, né? O bebê não pode fazer esse movimento de báscula de vai e volta, que é tão importante para a saúde do períneo, né? Se a gente deixa o bebê fazer esse movimento, é muito provável que pouca coisa vai lacerar. Se lacerar, vai ser pouco, né? Muitas vezes nem precisa de sutura. Então é só esperar, é só dar conforto para a mulher, é só averiguar se o bebê está bem, não precisa de muito, né? Mas as pessoas continuam fazendo. O hospital ele lida com outro jeito, imagina. Ficar meia hora no expulsivo já é um absurdo. É difícil.